Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante. É um ensaio pessoal do Luiz Roberto Bodstein que se chama A Eterna Luta contra um Mundo que Não Perdoa. É uma reflexão de quase 40 anos de estudo sobre religiões, mas o resultado, olha, não é bem o que se poderia esperar. Exato. A nossa missão aqui é tentar desvendar a jornada de alguém que foi fundo na crítica religiosa, mas não emergiu ateu. Ele chegou num lugar bem diferente e o caminho para chegar lá envolve repensar o que é coragem, o que é liberdade de pensamento e principalmente a luta contra os nossos próprios medos. É um texto que desafia a gente a olhar para além daquela dicotomia simples, sabe? Crer versus não crer. O autor propõe que a questão mais fundamental não é em que você acredita, mas sim como você chegou a essa crença. Ele argumenta que a batalha mais significativa não é contra os dogmas externos, mas contra as barreiras que a gente mesmo levanta por dentro. Certo, então vamos começar por essa surpresa inicial, que é o ponto de partida de tudo. Ele abre o texto falando que, apesar de todo o estudo, de todo o ceticismo, ele nunca se declarou ateu. A gente tende a pensar que uma análise crítica tão profunda das religiões levaria, sei lá, inevitavelmente ao ateísmo, né? Mas ele diz que a razão para não ter seguido esse caminho não tem nada a ver com fé, mas com traços de personalidade. E aí que ele subverte totalmente a expectativa. Em vez de uma discussão teológica, ele transforma isso numa análise de caráter. Os traços que ele menciona são inquietude, curiosidade e, o mais importante, coragem. A jornada dele, segundo o texto, começa aos 12 anos, com uma decisão muito consciente, a de não permitir que os medos dele fossem mais fortes que a determinação de compreendê-los e dominá-los. Para ele, coragem não é não ter medo, ele acha essa ideia até inútil, mas sim uma permanente resistência ao medo. Nossa, essa ideia de permanente resistência é muito forte. Não é uma batalha que você vence uma vez e pronto, é um estado de tipo vigilância constante. Então o foco dele se desloca completamente. Não é mais lutar contra um padre, um dogma, uma instituição. Exato, é lutar contra a própria hesitação, a própria insegurança. Isso, precisamente. Ele diz que o desafio não é eliminar os inimigos internos, como o medo ou a insegurança, o que seria impossível, mas não permitir que nos vençam. Isso muda o campo de batalha, entende? A luta pela liberdade de pensamento, na visão dele, começa e termina dentro da nossa própria mente. Não é sobre religião, como ele mesmo faz questão de frisar, mas sobre o que ele chama de libertariedade, ou seja, a prática e a defesa da liberdade como um valor central. E para navegar essa luta interna, ele desenvolve uma espécie de filosofia pessoal, um guia, que ele resume num acrônimo: LIA. Sim, LIA, que significa liberdade, independência e autonomia. É a bússola que orienta todas as reflexões dele, e essa bússola, por definição, aponta para a direção oposta do que ele chama de crenças limitantes, que seriam o grande obstáculo a essa liberdade. E a definição dele para crenças limitantes é bem específica, né? Não é qualquer crença da qual ele discorda. Não, é muito mais sutil. Para ele, uma crença limitante é uma verdade dogmática, que a pessoa não escolheu ativamente, mas permitiu que fosse, e ele usa essa expressão, incutida de fora para dentro, sem passar por nenhum filtro crítico. A questão não é o conteúdo da crença, mas a forma passiva como ela foi adquirida. Mas essa definição não poderia ser vista como um pouco arrogante? Quer dizer, quem decide que a fé de alguém foi incutida e não é, na verdade, uma convicção profunda, genuína, mesmo que tenha começado na infância? Essa é uma excelente provocação, e o autor parece bem ciente dela. O critério que ele usa para diferenciar as duas coisas é a presença do medo. Ele argumenta que o que aprisiona as pessoas em crenças que elas nunca examinaram é o medo da mudança. O medo de questionar algo que foi apresentado de forma esmagadora, muitas vezes numa fase vulnerável da vida. Esse medo se torna a principal garantia de fidelidade a essas ideias. O problema não é ter fé, mas ter uma fé blindada pelo medo de questioná-la. Entendi.
É o medo de olhar o que tem dentro da própria caixa de Pandora, como ele descreve. Aquele receio de que, se você puxar um fiozinho, o tecido todo das suas certezas pode se desfazer. Isso me lembra um pouco aquela sensação de evitar ler um livro ou assistir a um documentário, porque no fundo a gente sabe que ele pode balançar uma certeza que é confortável pra gente. É exatamente essa sensação. A hesitação em vasculhar os próprios labirintos internos. Para o autor, o primeiro passo para a verdadeira liberdade intelectual, a tal da LIA, é a coragem de enfrentar essa possibilidade, de abrir a caixa sabendo que pode encontrar coisas que vão te desestabilizar. A verdadeira autonomia começa quando a curiosidade se torna mais forte que o medo do desconhecido dentro de si mesmo. Certo, mas isso nos leva a uma conclusão que parece lógica, mas que ele mesmo faz questão de refutar depois. Se a coragem é questionar e o medo é não questionar, então toda pessoa que mantém a fé por toda a vida é, por definição, covarde. E a resposta dele a essa pergunta é um enfático decididamente não. E essa nuance é, para mim, o ponto mais sofisticado do argumento dele. A coragem não está no resultado da busca, se a pessoa abandona ou mantém a fé, mas no ato da busca em si. Ah, então o mérito está no processo, não no destino final da jornada. Perfeitamente. Alguém pode, e ele usa essa imagem, ter explorado todos os seus espaços internos, questionado cada pilar de sua fé, confrontado cada dúvida, e ao final desse processo honesto e rigoroso, concluir que aquela fé é de fato o que faz mais sentido para si. Essa pessoa não é covarde. Pelo contrário, ela demonstrou uma imensa coragem. A covardia para ele estaria em nunca ter feito a viagem, em permanecer na terra natal por medo do que poderia encontrar no mar. Isso me parece uma distinção fundamental. Ele separa conceitos como certo e errado, que ele considera subjetivos, culturais, de decisão. Uma decisão é um ato de soberania pessoal, de assumir as consequências das próprias escolhas. Então, manter a fé, depois de uma reflexão profunda, é uma decisão corajosa, assim como abandonar essa fé. O que importa é a autonomia do ato. É a diferença entre uma crença herdada e uma crença conquistada. Mesmo que o conteúdo seja o mesmo, a relação que o indivíduo tem com ela é completamente diferente. Uma é uma gaiola confortável, a outra é uma casa que a pessoa construiu para si mesma, tijolo por tijolo. Ok, então se a coragem está no processo e não no resultado, qual foi o processo dele? Onde essa jornada de questionamento honesto levou, se não foi ao ateísmo? O caminho dele o levou ao agnosticismo. E o interessante é como ele descreve essa trajetória. Não foi um salto de fé para a dúvida, foi um processo metódico, quase forense. Forense, como assim? É um reflexo claro da formação jurídica dele. Ele não estava apenas sentindo uma verdade, ele estava, construindo um caso. Ele descreve um processo de testagem das ideias que envolvia, primeiro, ouvir muitas vozes para ter uma base sólida. Depois, checar a credibilidade das fontes, como um advogado que verifica a idoneidade de uma testemunha. E, por fim, usar a lógica para filtrar o que ele chama de os elementos de prova. Ele estava agindo como um juiz do seu próprio processo de conhecimento. E qual foi o critério final nesse julgamento? O que o fez pender para a dúvida agnóstica? O argumento decisivo para ele é simples, direto e, na visão dele, irrefutável. Nunca se poderá tomar como verdade absoluta qualquer coisa sobre espiritualidade, pela simples razão de que nenhum de seus elementos são comprováveis. Podemos ter percepções, experiências, fé, intuições, mas não provas factuais no sentido científico ou jurídico da palavra. Então, diante da ausência de provas concretas, tanto para um lado quanto para o outro, A única posição que ele considera intelectualmente honesta é admitir a dúvida, é reconhecer os limites do nosso conhecimento. E é nesse ponto que ele apresenta a provocação mais brilhante do ensaio, que redefine a relação entre o crente e o cético. sim, essa parte me pegou de surpresa. Ele basicamente coloca o crente e o ateu no mesmo barco. Exatamente. A visão tradicional coloca a fé de um lado e a razão, o ateísmo, do outro, né? Ele vira essa mesa. Nas palavras dele, o crente acredita na existência de Deus, já o cético acredita na inexistência dele. Ou seja, cada um deles é tão crente quanto o outro, mudando apenas o corpo de prova. Nossa, essa analogia muda tudo. Porque ela tira o ateu daquela posição de
observador, puramente racional, e o coloca também no campo da crença. É uma afirmação que exige uma certeza da não existência sobre algo que, por definição, está fora do alcance da prova. Precisamente, ambos, o teísta e o ateu, fazem uma afirmação positiva sobre a natureza da realidade que não pode ser comprovada. Um afirma Deus existe, o outro afirma Deus não existe. O agnóstico, na visão do autor, é o único que se abstém de fazer uma afirmação de fé, seja ela positiva ou negativa. Ele se posiciona no campo da honestidade intelectual, dizendo: eu não sei e você também não sabe. Isso pode irritar muita gente dos dois lados, porque desafia a certeza de ambos. É uma posição que exige conforto com a incerteza, o que não é nada fácil, e no final ele se alinha a alguma corrente de pensamento, ele encontra algum filósofo que ecoa essa conclusão dele. Sim, ele conclui a jornada intelectual se alinhando a um entendimento parecido com o de Spinoza sobre Deus. E aqui a conexão é muito importante. Ele critica duramente o Deus bíblico, que ele enxerga como uma figura cheia de idiosincrasias humanas. Ciumento, vingativo, contraditório. Uma projeção das sociedades da Idade do Bronze. E como a visão de Spinoza oferece uma alternativa a isso. Essa conclusão o aproxima de filósofos como Spinoza, que não via Deus como uma figura pessoal, que julga, um rei celestial, mas como a própria substância do universo, a natureza em si. A famosa frase Deus sive a natura. Deus, ou seja, a natureza. Para Spinoza, entender Deus era entender as leis impessoais e imutáveis que regem o cosmos. Isso remove completamente aquelas idiosincrasias humanas que o autor critica. É um Deus que não tem vontades, não fica com raiva, não exige adoração, apenas é. E essa visão ressoa com a conclusão lógica e impessoal a que a jornada do autor o levou. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, o que essa análise nos diz sobre a busca por conhecimento, por liberdade? A impressão que fica é que o destino final, o agnosticismo, é quase menos importante que a jornada para chegar lá. Eu concordo plenamente. Se a gente conectar isso ao panorama geral, a mensagem principal do texto não parece ser uma defesa do agnosticismo como a única resposta válida. É, na verdade, uma valorização da autonomia do pensamento. O verdadeiro valor está no processo de construir a própria liberdade intelectual, enfrentando medos internos e dogmas externos, seja qual for a conclusão a que se chegue. O agnosticismo foi a conclusão dele, baseada no método dele, mas o que ele parece defender é o método em si, a coragem de duvidar, de investigar e de ser intelectualmente honesto. O que significa que a jornada intelectual é menos sobre encontrar uma resposta definitiva e mais sobre abraçar o processo da dúvida honesta. Não se trata de ter todas as certezas, mas de ter a coragem de questionar e talvez de viver confortavelmente com a ausência de respostas finais. E de respeitar essa mesma jornada nos outros. Se a gente entende que a coragem está no processo, talvez possamos julgar menos as conclusões alheias e valorizar mais a sinceridade da busca de cada um. A mensagem é profundamente individualista no melhor sentido da palavra. Trata-se da responsabilidade de cada um por construir o seu próprio edifício intelectual. O texto nos deixa com uma imagem final muito poderosa. A definição de coragem como essa permanente resistência aos inimigos internos, não para aniquilá-los, mas para garantir que eles nunca saiam vencedores. Isso nos leva a uma última provocação para se pensar, que ecoa o desafio do próprio autor. E qual seria essa provocação? Qual verdade não examinada ou medo interno valeria a pena desafiar? Não com o objetivo de uma vitória final e definitiva, mas simplesmente para iniciar o ato de resistir. De testar as paredes da própria mente para ver se são de fato de tijolos ou apenas de papelão pintado.